Bom dia, meus Bom amigos. dia, meus parceiros. Bom dia, bom dia. Bora para mais um dia, né, galera? Graças a Deus. Hoje vamos ler Tiago 1, Tiago 1. Então, quem quiser abrir junto aí, vamos que vamos. O pessoal tá sumindo aí. Matheus não veio ontem, Cassiano também não veio ontem. Nossa, rapaz, ontem eu até acordei, mas deu uma apagada, acordei 6 horas, falei, perdi. Eu tinha voltado do encontro da igreja no domingo, velho. Nossa, mas me pensa no corpo, como é que tava. Fim de semana a gente não dorme direito lá, né, velho? Aí na Ah, segunda-feira você tá doido pra levantar e conseguir, não. A doido, enquanto a igreja é top, hein? não. Nossa, foi bom demais, velho. Vamos lá, galera. Tiago 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. Ou seja, aqui está falando para a gente ficar alegre, né? Por a gente estar passando por momentos difíceis, provações. Pois a prova, né, a provação ali, o deserto, a parte difícil da nossa vida, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Ou seja, se a gente, né, tá precisando de sabedoria, é só a gente pedir a Deus. Que está falando, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, um momento que você está precisando de sabedoria para lidar com aquela situação, basta você pedir a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Alguém que já pediu sabedoria para Deus? Toda hora, todo dia, todo momento. Pois é. E sabe qual que é o problema de você pedir sabedoria para Deus? Que Ele não vai te dar sabedoria. Ele vai te dar um momento difícil para você aprender com aquele momento difícil. É muito fácil, né? Imagina se por exemplo, na escola, se eu fosse para a escola e aí o professor pegava o livro, pega o livro aqui e vai lá e puf, bate na sua cabeça assim e o conhecimento entra na sua cabeça. Ia ser muito fácil, né? Não é assim. Você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem que passar por momentos ali de prova. Tanto é que na escola também tem esse momento, né, de prova ali. Quando você faz a prova mesmo ali. Por que que tem esse momento de prova? Porque é ali que você vai testar o seu conhecimento, para ver se você realmente tá mais inteligente ou não. Então, na vida é a mesma coisa. Você vai pedir sabedoria para Deus, Deus vai te mostrar, né, alguns ensinamentos ali, por exemplo, na Bíblia e tal, que você vai pegar a teoria ali, mas na prática é só passando pela prova, para ver se você vai adquirir aquela sabedoria ou não, tá? Então, versículo 6 aqui, continuando. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, quando a gente pedir não só, né, a fé, não só a sabedoria, mas tudo que a gente for pedir para Deus, a gente peça com fé, né? Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, se você pede algo para Deus, mas você não tem fé, não adianta nada. É como se fosse uma onda, ela vai e volta, ela nunca, né, é eficaz ali, de fato. Versículo 7: Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.
E o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio a seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então tudo começa no nosso coração, a nossa cobiça, né? No primeiro pecado ali, né, de Eva, se a Eva não tivesse no coração dela que ela queria ser grande, que ela queria ser maior que Deus ali, ela não cairia no papo da serpente. Então o problema está no nosso coração. Nós, por natureza, já temos tendência a ser pecadores. Então, vem alguma tentação, a gente já tem um desejo de pecar, vem a tentação e a gente vai lá, e o que acontece? A gente acaba pecando, entende? Então, tudo começa na cobiça ali, na nossa vontade mesmo de pecar. Versículo 16: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou uma palavra de verdade, da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Isso aqui é interessante, ó. Sejam todos prontos para ouvir. Ou seja, não seja aquela pessoa que, não, não quero saber, não. Seja aquela pessoa que está sempre querendo aprender algo, é, tardios para falar, ou seja, ao mesmo tempo que você está pronto para ouvir, a todo tempo você, não, deixa eu ver o que esse cara está falando aqui. Você também deve ser tardio para falar. Então, quando, né, gente, às vezes, até eu mesmo tenho essa mania. A pessoa está falando ali uma coisa, tá falando, 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 e eu não tenho paciência de esperar a pessoa falar. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Às vezes você tá falando alguma coisa, a pessoa não espera você terminar de falar para começar já a falar. Então aqui tá falando isso, ó, você tá ser tardio para falar. Porque muitas das vezes a gente não espera a pessoa falar, a gente fala coisa que não faz sentido, porque ela ia terminar o raciocínio falando outra coisa, entende? Então, que a gente seja tardio para falar e tardio para irar-se. Ou seja, tardio para a gente ficar nervoso com as pessoas, para a gente, né, talvez brigar com alguém, que a gente seja tardio em ficar irado, tá? Isso é muito interessante. Versículo 20: Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, nós devemos ser praticantes. A gente está ouvindo a palavra aqui agora. Só que se a gente ficar só no ouvir, né, a palavra, só em ler a palavra ali, não adianta nada. Então a gente tem que ser praticante da palavra. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, é como se eu estivesse olhando ali para o espelho, eu vi, né, a minha face,
eu vou lá, saio do espelho e esqueço o que eu vi. Por quê? Porque a pessoa, né, ela logo se esquece daquilo ali que ela aprendeu, certo? Então, que a gente põe a palavra em prática. Já está acabado. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém que considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Ou seja, aquela pessoa que, não, eu sou crente, eu sou católico, eu sou, sei lá, espírita, mas a pessoa, né, ela não refreia a sua língua, ela não, como é que eu posso falar? Ela fala tudo que vem na mente, essa pessoa não está vivendo a religião dela, porque todas as religiões ali, praticamente, elas falam, por exemplo, que você deve amar o próximo. E quando você não refreia a sua língua, você fala besteira, você vai lá e fere o próximo. Então, muitas das vezes nós estamos sendo pessoas, né, religiosas, pessoas ali que às vezes, né, falam, não, mas eu sou crente, eu sou católico de verdade e tal. Só que na prática ali a pessoa não consegue nem refrear a sua própria língua. Ela não consegue nem segurar, né, o, a ofensa que ela quer soltar ali para a pessoa. Então, não adianta nada, né? E o último versículo 27 aqui, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, Jesus fala o seguinte: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos das viúvas em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, a nossa verdadeira religião é cuidar das pessoas. Muitas das vezes a gente quer, né, complicar as coisas e tal. Ah, não, religião é isso, tem que fazer isso, depois tem que fazer isso. Não. Religião é você cuidar das pessoas, é você amar o próximo como a ti mesmo. Religião é isso, tá? Colocar em Então, prática os mandamentos, né, mano? Ele deixou só exatamente. dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ele não quer nem os 10. Ele só fala assim, amigão, vamos nesses dois aí e você vai ser feliz. Mas tem hora que tem gente que esquece, né, irmão? Isso é fato, porque às vezes a pessoa não, ela quer ser tratada bem, mas ela não consegue dar uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho, uma palavra de crescimento pro próximo. É só falar, é quem a palavra falou aqui. São só palavras rudes, palavras que não acrescenta, palavra que não fala de Deus. E eles preferem falar sobre isso. Às vezes nós mesmos fazemos isso e a gente não percebe. É uma constância, né, mano? É que nem nós deu nas palavras passadas. É uma constância fazer isso aí. Falar de Deus. E aí vai mudando, né, mano? Exatamente, mano. Exatamente. Alguém mais quer falar sobre essa palavra de hoje, sobre esse capítulo? Um comentário? Às vezes alguma coisa que está passando? Não? Essa parte é muito rica, né, velho? Tiago, você falou, o Cristiano falou de amar ao próximo aí e tal. É uma das paradas mais difíceis, né? Porque a pessoa pode te fazer mal. Mas você amar aquela pessoa que te fez mal ali é muito difícil, né, cara? A gente dá outra face ali, cara. nó, a situação é complicada demais, demais. Mas Deus, ele vai nos dando provações para a gente aprender a passar por isso diariamente, cara. É o que o Igor falou, a gente pedir a Deus sabedoria todos os dias que vai nos direcionar, né? Se a gente quando a gente pede a Deus, Deus, eu preciso de tal coisa, Ele vai te dar o contrário dali para você ser merecedor, né? Porque nada vem assim fácil,
pra gente. Deus, ele vem nos dando, ele vem querer que a gente prove de uma forma ou outra que nós merecemos o que ele tem para nós. E é justo, porque se ele der muito fácil pra gente, querendo ou não, a gente não vai valorizar aquilo ali, né? Ou quando a gente ganha alguma coisa. É muito diferente do que a gente conquistar algo, né? Porque a gente dá valor àquilo ali, né? É que nem nessa parte aqui, ó, mano, no número 12 fala: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. No versículo 12. Aí depois no 19 já fala: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio a falar, tardio a cirar, para cirar. Nós tem que suportar tudo mesmo, mano. Porque se nós não ficar tranquilo, ficar calmo, nós faz besteira, nós acaba falando e machucando o próximo. Eu mesmo, eu sou muito ansioso. Man, pode ver que eu fico aqui no vídeo, eu fico assim, ó. Tá ligado? Eu não consigo ficar parado, mano. E às vezes eu falo demais também. E de uns tempos pra cá, eu tenho tentado ficar mais tranquilo, ficar mais calmo, respirar antes de falar, pensar antes de falar alguma coisa. Porque, mano, tem hora que você só. Tipo, eu às vezes tava conversando, eu queria ter assunto pra estar conversando. Tipo, se parasse, vamos supor, a gente tá conversando e o assunto para, eu não queria que parava, não. Eu falava, tipo, não qualquer coisa, mas eu dava um start pra conversa continuar. E eu percebi que às vezes tem conversas que tem que ter um ponto final, velho. E acabar e falar, velho, tamo junto, vai com Deus o seu, eu vou pro meu canto, você vai pro seu canto. E também tem conversas que nem essas nossas aqui, que por mim poderia durar o dia todo, pô, que acrescenta demais na nossa vida. Mas também temos que ter um tempo para poder a gente pensar ela no dia todo. Não que ela não dure o dia todo, mas ela tá na nossa mente e martelando. Eu vou falar para vocês, eu todo dia que eu saio daqui, minha mente fica vixe, martelando tudo que nós conversa, todas as, tipo, as pessoas que falam aqui no grupo, porque é edificante, né, mano? Edifica demais os nossos dias aí. Muito bom, mano. Sinal, né, que a gente está aprendendo, sinal que a gente está. Deus está fixando essa palavra na nossa mente, né? Então, que continue fixando, continue entrando no nosso coração todas essas palavras, né, que a gente lê aqui todos os dias. Fechou? Então, galera, vamos fazer uma oração. Fernando, faz a oração para a gente. Amém. Olha lá, pessoal. Bom dia a todos aí. Soberano Deus, eterno, bondoso, glorioso Pai. Nessa manhã, Senhor, entramos no caminho da tua santidade, te agradecendo por mais um dia, por mais um momento de confraternização, de conhecimento, de ensinamento, de sabedoria que o Senhor tem nos dado. Pai, que hoje, durante a leitura, aprendi mais a amar o próximo. Senhor, por todas, muitas vezes nós passamos lutas, somos tentados, provados. O nosso próximo que a gente quer amar, tanto nos prejudica, nos machuca, nos dói. Eu experimentei isso. Não quer dizer que a gente não consiga não ir, nós somos humanos, somos falhos, mas que o Senhor venha nos fortalecer, nos capacitar, nos dar amor a Deus para suportar as dores, assim como Cristo suportou. Abençoe, Senhor, o nosso dia, nos dá força, Senhor, para vencer mais uma batalha desse dia, mais lutas, mais provações que vierem, é para nos ensinar, para nos dar conhecimento, sabedoria. Pois pedimos, Senhor, um renovo, que o Espírito Santo venha estar em nossos corações, abençoados, que nós possamos ser uma semente, Senhor, plantar mais uma semente neste dia, Senhor, e que teu Espírito venha nos ensinar e nos ajudar a regá-la, Senhor, para que ela venha germinar
e dar um bom fruto no seu tempo futuro. Deus, te agradeço pela vida de cada um de nós que participa dessa reunião, por aqueles que não puderam vir, Senhor. E que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles que ainda hão de vir participar conosco. Em nome de Jesus, assim te agradeço, ó Deus. Amém. 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 Amém, graças a Deus. Vamos que vamos. Vamos tirar o print, galera? Todo mundo pronto? Tinha chamado o Cleito aqui para tirar o print, só que deu uma demorada, né, Cleito? Vamos lá. Tirar o print, hein, galera? Em 3, 2, 1. Top. E é isso aí, galera. Bora, vamos que vamos. Lembrando que amanhã é o Cassiano que vai comandar aí, hein? Vamos fazer Bora leitura aí. pra cima, para não, hein? Só pra dar um Boa. gás, hein? Bora, bora, bora. Zé, amanhã vai ser pressão, hein? Então, beijo. Galera, Deus Valeu. abençoe cada um. Tamo junto. Vamos orar Valeu. mais um dia. Valeu. Amém.